Daremos início ao painel de debates intitulado O papel da hidrografia na implementação da geração de energia renovável nos oceanos. Para compor este painel, convidamos o almirante de esquadra Elis Oberg, consultor marítimo da NML Tankers and Bulkers. Uma salva de palmas. Convidamos o coronel engenheiro da Aeronáutica Carlos Moura, pesquisador do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. Convidamos o oceanógrafo Tomás Tessler, sócio da empresa de soluções marítimas TSEC. Para atuar como moderador, convidamos o professor Arthur Aires, professor da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Seja bem-vindo. Eu já passo a palavra ao moderador. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo aí a diretoria da SBI por ter me convocado para moderar essa mesa. Agradecer ao pessoal que está aqui no painel, participando das discussões, e também a presença de todos aí. Bom, como dito, né, o foco desse painel aqui é exatamente a questão da hidrografia na questão da geração de energias renováveis no oceano. E hoje o que a gente tem, principalmente, são as eólicas. Né? As eólicas offshore são a principal atividade de energia renovável que está sendo planejada para o Brasil de uma maneira geral. O que a gente já sabe em relação a essa atividade? Né? É uma atividade de engenharia submarina, e a engenharia submarina sempre demandou o conhecimento do fundo em diferentes detalhes, né, dependendo da resolução e do objetivo do meu projeto, né, do projeto que está em questão ali. Não só do fundo, mas também do subfundo, como foi exposto aqui pelo professor Marcelo, que falou do sub-bottom profile. São informações importantes porque, de uma maneira geral, a gente tem que cravar essas estacas no fundo do mar. E cada atividade dessa, né, tem um risco, e a questão é exatamente conhecer esse risco, avaliar esse risco. E os métodos de levantamento geofísicos e hidrográficos, eles são usados exatamente para a gente saber, né, qual é a profundidade, qual é o gradiente do fundo, qual é a minha distribuição superficial de sedimento, quais são as minhas estruturas em subsuperfície, se eu tenho falha, se eu tenho gás em subsuperfície, que tudo isso representa risco. A atividade está começando. Né? Essa atividade, né, isso é importante ressaltar, porque a gente começou trabalhando lá nos anos 80 na plataforma continental, e aí a gente começou a migrar para a água profunda, muito a reboque da indústria de óleo e gás, que foi avançando para os campos de talude, e esse avanço ele trouxe muitos avanços tecnológicos nessa atividade, né, a própria introdução do AUV, desses sistemas autônomos, muito em função dessa distância e da complexidade geológica do ambiente de talude. Então, a gente foi aprendendo a trabalhar em água cada vez mais profunda, mais profunda, mais profunda. E agora veio uma atividade que trouxe a gente de volta para a água rasa, né, as eólicas offshore, essencialmente hoje na lâmina d'água em torno de 20, 30 metros. Então, a gente meio que está tendo que aprender um pouco a retrabalhar em água rasa, que era uma habilidade que a gente tinha perdido um pouco, sem falar naquela região que eu chamo de zona cega, menor do que 10 metros de profundidade, onde ninguém trabalha. Né? O navio não entra por causa do calado, o barco pequeno não trabalha porque tem onda. Então, a chegada desses cabos, desses dutos na praia, são sempre um risco maior. E a atividade de eólicas, né, os levantamentos hidrográficos de eólica, eles têm se baseado muito nos procedimentos da indústria de óleo e gás. Né? E aí é aquela coisa, é a mesma coisa, mas não é igual. Né? Então, a gente tem coisas que podem ser aproveitadas, tem coisas que são diferentes. Tá? Quando a gente faz um levantamento dos países, né, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, que estão implementando esses parques eólicos offshore, e a gente olha os procedimentos,
a gente vê que as demandas são diferentes, né? Todo mundo pede uma batimetria, mas todo mundo pede uma bateria. Uns pedem batimetria numa resolução de 2 metros, outros numa resolução de 10 metros. Uns pedem levantamento com magnetômetro, outros não pedem. Enfim, não existe um padrão internacional para isso. E aqui no Brasil a gente tem a mesma situação, né? Sendo que aqui no Brasil a gente tem também um outro complicador, que é a extensão da nossa linha de costa. Nós temos 8.000 quilômetros, já foi falado aqui, né? Portugal é um paísinho desse tamanho, não deve mudar muita coisa. Falaram também do litoral da Bélgica, né? O litoral da Bélgica tem 60 quilômetros, né? Então dá para conhecer de bicicleta, do norte ao sul. E a gente aqui tem uma diversidade muito grande, né? Então, os problemas para se instalar uma eólica no Nordeste, os riscos, digamos assim, são diferentes de se instalar uma eólica no Sul ou no Sudeste, né? E quais são esses riscos, né? A gente tem um problema na Europa com o EXO, né? Com armamento que não foi detonado ainda, resquícios da Segunda Guerra. Aqui a gente não tem esse risco, né? Lá é muito crítico. Lá eles têm um problema com os boulders, né? Porque toda aquela região do Mar do Norte estava coberta por geleiras e esses boulders foram largados. E isso aqui a gente não tem, não teve, né? A gente nunca teve mar gelado aqui no litoral do Brasil. Então, mas quais são esses riscos? A gente mesmo não sabe exatamente, né? A gente sabe porque a engenharia offshore ligada à indústria de óleo e gás teve lá seus problemas, né? Tem atividades que são muito semelhantes, enterramento de duto, enterramento de cabo, cravação de estaca, mas de uma escala diferente, numa condição diferente. E é exatamente esse debate que eu quero trazer aqui para a mesa, tá? O que a gente tem que fazer? Quais são esses riscos, né? O que a gente tem que pensar em termos de levantamento e como a hidrografia vai ajudar a gente, como as ferramentas de levantamentos hidrográficos vão ajudar a gente a resolver esse problema, ou melhor, conhecer esse problema, né? Porque a gente precisa dar uma solução. E tem uma frase que eu acho muito bacana, que é: uma solução razoável para o problema certo é melhor do que uma solução perfeita para o problema errado. Então, a gente precisa conseguir conhecer o problema, e o levantamento é exatamente sobre isso, é conhecer o problema. Isso é que é importante. Mas quais são esses problemas? A gente ainda não sabe. Então, essa é a pergunta inicial que eu queria colocar aqui para o pessoal da banca. Tá? Qual seria essa demanda, quais seriam as principais necessidades e quais seriam os principais problemas / riscos que a gente teria que descobrir ou aproveitar, como é que seria isso e como essa tecnologia hoje de levantamentos hidrográficos podem ajudar a gente, né? Esses equipamentos fantásticos que a gente está vendo aí, que estão sendo disponibilizados. E depois, no final, a gente está falando agora de instalação, mas depois eu queria falar também um pouco sobre o descomissionamento, tá? Porque hoje a gente não pode pensar em instalar sem pensar em desinstalar. E esses aerogeradores hoje têm aí alguma coisa de tempo de vida útil em torno de 20, 30 anos. Né? A gente sabe que 20, 30 anos é bastante tempo, muita coisa vai evoluir, muita tecnologia nova vai vir, inclusive na parte estrutural, né, do aço, sei lá. Mas a gente já tem que pensar no descomissionamento, né? E como é que a hidrografia vai atuar também no descomissionamento. Então, queria começar aqui pelo Coronel Carlos Moura, para dar a opinião, depois vou passar para o Almirante e depois para o Thomas. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que nos prestigiam, os colegas de mesa. Eu queria agradecer inicialmente a SB Hidro, figura do seu presidente, do Almirante Augusto, que me convidaram. E eu trago o abraço do nosso diretor do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, lá de Natal, Rodrigo Melo, do nosso coordenador de P&D, o Antônio Medeiros, que é conhecido de boa parte dos senhores. Bom, tudo que nós ouvimos hoje de manhã é uma realidade que nós temos vivido lá. O Rio Grande do Norte é hoje o maior produtor de energia eólica do país, e isso está numa crescente, né? É exponencial o crescimento, e a fronteira para o offshore vem sendo discutida de uma maneira muito intensa. Tivemos recentemente, que são acho que 3 ou 4 semanas, um evento aqui no Rio, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, em que isso foi debatido. E, na semana passada, um evento de 2 dias
lá em Natal, onde o nome era até interessante, eu tinha um termo que eu não conhecia, Power to X, eu fui entender que o evento era energia eólica, né, energia em wind, offshore, que era a energia eólica, o termo que eles usaram, and Power to X, ou seja, tudo aquilo que a gente vai produzir com energia renovável de forma sustentável que possa ser, digamos assim, admitida no mundo todo nessa questão de transição energética ou de diversificação energética, como tem se falado. E foi bem interessante ver que havia uma convergência muito grande, assim, quanto, primeiro, ao potencial, é inegável o potencial que o Brasil tem, especialmente na margem equatorial, mas também o diagnóstico que fizeram em termos de principais 3 grandes desafios que nós enfrentaremos. A logística, em termos bem amplos, seja nossos portos, navios, guindastes, estrada de ferro, ou seja, esse é um desafio do Brasil como um todo e vai ser um desafio maior ainda para offshore. A outra é a questão da segurança jurídica, né? São leis que vêm se arrastando e não ficam prontas, isso prejudica os investimentos. E um terceiro, capacitação. Tivemos até pergunta no painel anterior, né, falando como é que nós vamos preparar pessoas para isso. E o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis faz parte de uma rede, não sei se todos conhecem, uma rede de 28 institutos que existe no Brasil, cada um com uma vocação muito específica. Aqui no Rio, se não me engano, são 3, cada um com uma área de competência, e nesse sistema, né, que é nacional, falou em energia renovável, o de Natal. E a gente trabalha sempre em rede, e por isso nós estamos focados em nos antecipar a esses problemas ou desafios que enfrentaremos se vamos realmente partir para o offshore. O senhor citou muito bem, professor, a questão dos riscos e da falta de informações. Então, é um consenso também dos especialistas da área que existe um vazio de informações sobre o oceano, principalmente na região norte e nordeste, né? Se já falta por aqui, imaginem por lá. Então, obter informações, medidas de campo ou medidas de mar, isso é um desafio, estamos trabalhando nisso. O outro são aqueles desafios ligados à engenharia ou à geotecnia, como o professor Marcelo também citou no painel anterior. Então, para lhes dar 2 exemplos, a parte de fundações para esses aerogeradores. Estamos trabalhando intensamente nisso para encontrar uma solução que seja mais barata, mais adequada às nossas condições logísticas, incluindo a parte de decomissionamento lá no final de vida útil. Bom, esse é o papel do nosso instituto, desenvolver soluções para a indústria e capacitar pessoal para a indústria. Recentemente, também, a questão de alguns meses, foi criado lá no nosso instituto o primeiro curso de engenharia focado em energias renováveis, porque a gente entende que, se não fizermos isso, tivermos pessoas já formadas com esse viés de energias renováveis, seja ela solar, a eólica onshore ou offshore, que são os 3 grandes focos do nosso trabalho, esse pessoal vai demorar muito para se engajar e vai perder a oportunidade quem vier de fora. Mas, trazendo agora mais para a questão da hidrografia. Por que a gente precisa dela já foi sobejamente abordado. Mas eu vou dar alguns exemplos do que nós estamos enfrentando e já apresentando alguns resultados. O nosso instituto ele é muito novo, dia 15 ele fez 3 anos, mas ele herda uma bagagem que vem lá de 1999, 2000, quando foi criado, em parceria com a Petrobras, o Centro de Tecnologia do Gás. Naquela época, o Brasil vivia o boom do gás natural. Quase 10 anos depois, foi ajuntado a essa competência dele a parte de energias renováveis. E depois, quando, já com a Petrobras tendo saído, já estava no solo, houve essa abordagem do Senai Nacional em criar essa rede de institutos, e aí nós viramos a referência para energias renováveis, por isso que só temos 3 anos, mas temos digamos assim, um legado muito interessante. E quais os resultados que a gente já tem para disponibilizar para a comunidade? Foi dito aqui que muitos dos dados não são disponíveis. Nós já temos, completando agora nessa semana, 2 anos de medidas meteoceanográficas offshore. Isso é algo inédito no Brasil, né, e são dados disponíveis. Completamos também, nesse mês, 7 meses da boia
meteoceanográfica, que foi desenvolvida com a Petrobras, em parceria também com outro Instituto Senai, que é lá de Santa Catarina, ou de sistemas embarcados. Então, já produzindo medidas com uma boia, um lidar embarcado, e temos, junto dele, a questão dos 200 metros, um equipamento em situação fixa que está no Porto Ilha. É um porto de exportação de sal, que fica a 18 milhas da costa, no município de Areia Branca. Se puderem colocar as figuras que nós trouxemos, então, essa boia está num processo de qualificação. Outras 5 delas vão entrar em produção, serão instaladas no litoral do Brasil como um todo. Me perdoem não saber dizer exatamente os locais, mas uma vai ficar no litoral aqui do Rio de Janeiro, outra vai ficar lá no sul, e vai ter mais uma ali, acho que, não sei se no litoral da Bahia, também lá mais para o nosso litoral norte. Então, nós vamos ter essa boia operando em 5 ambientes distintos dessa nossa margem territorial. Por favor, botar aquele slide, é o quarto slide, é um que tem 4 imagens no mesmo slide. Para lhes dar uma dimensão, essa boia ela tem 7 toneladas de massa, 4 metros de diâmetro, e tem diversos equipamentos que foram acoplados e estão em processo de calibração. Naturalmente, tivemos que desenvolver todo um algoritmo de compensação, já que o lidar fica ali balançando bastante. Não é essa imagem ainda. Ok. Então, temos imagem da boia, temos uma tomada do lidar que está na plataforma do porto, perto da esteira que leva o sal para o navio. Não sei se tem mais alguma. Assim, e tem 2 filmes, eu acho que é interessante ver também os 2 filmes, porque eles dão uma ideia de, apesar do mar lá estar muito tranquilo, isso foi na semana passada que eu captei essas imagens, e assim, uma condição bastante favorável, mesmo assim a boia balança bastante, e eu imagino que em outros mares a situação vai ficar bem mais desafiadora. Projetar os vídeos aí, por favor. Qualquer um deles, não tem uma ordem preferencial, não. Enquanto ele carrega o filme, nós temos, nessa condição do Porto Ilha, como eu disse, a 18 milhas da costa, uma facilidade, então, bem interessante, porque já é uma estrutura fixa lá no mar, e já nos permite experimentar o que será a realidade de grandes instalações num mar que, apesar de raso, né, aí nós temos profundidades, como o senhor disse, de 10 a 30 metros de profundidade, é a condição que se espera vão ser enfrentadas nos principais parques eólicos que deverão ser instalados no nosso litoral. Bom, isso era só para lhes dizer que não estamos só no campo das ideias, mas temos equipamentos já instalados e, em breve, todas essas informações estarão disponíveis. Inclusive, aplicamos dentro daquele edital da FINEP de melhoria de infraestrutura para instalações multiusuários, um planejamento de colocar mais equipamentos nessa região e também equipamentos na costa. Contamos com a parceria da Ocean Pack, o Carlos está aqui para falar mais sobre equipamentos, se for o caso, porque nós precisamos de informações meteoceanográficas que nos permitam refinar esses modelos. Vamos lembrar que os modelos, sejam sobre os oceanos ou a atmosfera, são desenvolvidos em outros ambientes, em outras regiões do planeta, e trazer um refinamento adequado à nossa região é o que vai permitir com que os nossos parques eólicos vinguem ou não. Uma realidade de momento é que o preço da energia como um todo tem baixado, isso diminui, então, o apetite do investidor, e no offshore isso é mais caro. Então, só vai valer a pena se a gente for competitivo. Ser competitivo requer que a gente tenha mais informações, dados reais, melhores modelos, e eu concluo dizendo que a hidrografia vai ser essencial para nós, como foi, por exemplo, no lançamento dessa boia, foi feita pelo navio Manhães, né, e a gente tem uma parceria muito interessante com os nossos companheiros da Marinha, eu espero que cresça cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, comandante. O Almirante Oberg, por favor, colocar seus pontos. Obrigado, professor.
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores aqui presentes, agradecer ao almirante Paulo César, que me convidou a oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco sobre esse assunto que tem um aspecto, eu acho, hoje muito grande para as nossas águas jurisdicionais. Cumprimentar o meu companheiro aqui, um brilhante professor Aires, aqui o meu moderador e os companheiros de palco, e entrarem no tema. Eu acho que o senhor foi muito feliz na apresentação inicial, em que nós temos que conhecer e dimensionar o problema. E eu vou começar exatamente por aí. Eu pediria que colocassem o primeiro slide, por favor. Digo a todos que são só 2 slides. Então, para que não haja nenhuma preocupação com relação a isso. A preocupação com geração em campos eólicos offshore se iniciou no final da década passada, mais especificamente em 2016 e 2018. E começaram a aparecer tentativas de licenciamentos de projetos de campos de eólicas offshore. Isso foi evoluindo, e esse slide apresenta o litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará dentro do IBAMA. O que aconteceu? Uma corrida de várias empresas por tentar delimitar áreas para campos de eólicas offshore. E, como não há um quadro legal determinado, todos tiveram a conclusão que, vai ser necessária uma licença ambiental. E correram para o IBAMA. E o IBAMA passou a ser o repositório de todos os projetos. O que os senhores veem na tela são os 3 pontos principais, estão no mapa do Brasil, identificados como os pontos passíveis de recebimento de eólicas offshore, dada a perenidade e intensidade dos ventos. O litoral norte do Rio Grande do Norte, o litoral do Ceará, o pequeno litoral do Piauí e Maranhão. No estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, na divisa, ali na área do Porto do Açu, e o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São esses, dada a perenidade dos ventos, os pontos selecionados. E correram para tentar, junto ao IBAMA, começar a delimitar a área. Conclusão, isto vem aumentando desde 2019, e esse slide mostra a situação de projetos que deram entrada no IBAMA em abril do corrente ano. Eu vou passar o segundo slide, que passa a parte do sul-sudeste, que entrou agora. No total, são 97 projetos que, certamente, com toda certeza, não serão todos autorizados. O que nós estamos vendo é uma corrida por delimitação de área. Por que eu digo isso? Se todos esses projetos fossem autorizados, iam ser necessários 15.500 aerogeradores, quer dizer, 15.500 torres, que iriam gerar 240 gigawatts de energia. É muito. Para os senhores terem uma ideia, o último relatório que foi publicado no mês passado pelo Conselho Global de Energia Eólica informa que, em todo o mundo, no ano de 2023, só foram instalados 11 gigawatts. Então, isso aí é uma corrida por área, e essa determinação dessa área vai ser função do gerenciamento espacial marítimo, do plano espacial marítimo. Porque, se a gente voltar, por gentileza, pode voltar para o slide 1, que é mais... Isso. Se a gente olhar o litoral do Ceará, que é o primeiro acima, nós vamos ver que toda essa quantidade de projetos, uns superpostos ao outro, primeira coisa, não pode haver superposição. Eles estão exatamente na área que vai até os 40 metros de profundidade. É a área principal da pesca artesanal. O que nós vamos fazer? Vamos acabar com a jangada? Então, isso demanda uma necessidade extrema de um planejamento espacial marítimo. Bom, além disso, nós estamos falando de quê? Para gerar essa quantidade de energia,
nós vamos precisar de 15.500 torres. Vamos falar um pouquinho da torre. O aerogerador, em média, isso aí os senhores podem comprovar nesse documento do IBAMA, é um gerador de 15 megawatts. Um gerador de 15 megawatts implica numa pá de 120 metros de comprimento. Alguns deles trabalham com um aerogerador de 20 megawatts. Só 2 empresas produzem atualmente, a Siemens Gamesa e a chinesa Mingyang, se não me engano. Esse de 20 megawatts implica numa pá de 130 metros. Se nós vamos botar uma pá de 130 metros, ela vai ter que estar a uns 20, 30 metros da superfície do mar para impedir que o spray de um mar grosso não comece a implicar no funcionamento do aerogerador. Ou seja, estamos falando de uma torre de 200 metros de altura. Se eu estou falando de uma torre de 200 metros de altura, eu tenho que pegar a nacelle com o aerogerador e içar ela a 200 metros de altura para botar no topo da torre. Então, eu não posso permitir que o jogo de uma embarcação com acelerações dinâmicas façam isso. Eu tenho que ter uma embarcação que se transforme numa plataforma para eu eliminar as acelerações dinâmicas. E aí nós já temos um gargalo da supply chain, da cadeia de fornecimento, que hoje o número de embarcações disponíveis no mundo se conta nos dedos da mão, das 2 mãos. São entre 7 e 8 embarcações apenas. Então, nós começamos a ter aí o problema nisso daí. Ok, mas quanto pesa essa nacelle? A nacelle era um aerogerador de 15 megawatts, fica na faixa das 600 toneladas. O de 20 megawatts na faixa das 900 toneladas. Então, eu tenho que ter um guindaste de porte com uma lança superior a 200 metros para fazer isso. Então, é uma embarcação muito específica. E, óbvio, um aerogerador é uma torre fincada, e aí caímos na situação da hidrografia, da necessidade de fazer o levantamento hidrográfico. Por quê? Porque isto é como se fosse uma viga, em que eu tenho uma hélice girando no topo da viga, que vai dar tentar dar um movimento, uma força no seu mancal de escora, que vai ter que ser compensada pela amarração da fundação no fundo dele. Quanto se aprofunda no solo marítimo a fundação de um aerogerador? Ela varia, dependendo do peso e do tamanho, de 15 a 40 metros. Então, o levantamento hidrográfico inicial do planejamento, e aí é importante que se estão todos esses 97 projetos no IBAMA, todos eles serão analisados? Claro que não. A legislação está se encaminhando para o seguinte: somente aqueles que tiverem a concessão do prisma da área marítima em que vai ser instalado o campo de eólicas serão analisados pelo IBAMA, porque, senão, vai ser trabalho desperdiçado. O contrato de concessão, isso está, inclusive, no projeto de lei 576, que vai dar a concessão para a área marítima, será a autorização, o PAS, para que aquele investidor vá ao IBAMA, vá à Marinha, vá a quem ele tiver que ir para obter licenças para executar a parte executiva do projeto dele. Então, esse é o tamanho da questão. Qual é o principal problema brasileiro em cima disso hoje? Não há quadro legal. Nós tivemos no governo anterior a edição de um decreto-lei e 2 portarias tentando regular o decreto-lei. Isso ficou paralisado, estamos aguardando a tramitação do projeto de lei 576 no Congresso. O projeto de lei tem uma série de deficiências e está tendo um andamento bastante lento. Então, hoje, não há quadro legal. Isso dentro da perspectiva de que o CAPEX inicial para a implantação de um campo de offshore é medido em $1 bilhão e tem um payback superior a 30 anos, afasta o investidor. Então, todo o processo, embora tenham dado entrada querendo registrar a área, se encontra parado, aguardando o quadro legal a ser aprovado e regulamentado. Acho que eu me estendi muito, peço desculpas aqui ao moderador,
e agradeço aos senhores. Está ótimo, Almirante. Excelente. Thomas, fique à vontade para colocar seus pontos de vista. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Agradecer ao Almirante Paulo César, ao Almirante Augusto pelo convite e aos membros, colegas aqui da bancada nessa discussão tão importante, né? Eu faço parte do fornecedor desse mercado, né? Então a gente provém consultoria na parte de levantamentos, então eu vou dar uma visão mais voltada realmente à hidrografia e os problemas / desafios que nós estamos encontrando hoje com as demandas atuais, né? A gente vê no padrão hoje mundial, né, a gente tem 3 grandes áreas de implantação de eólica offshore no mundo, né, Europa, Mar do Norte, principalmente, e ao redor da Grã-Bretanha, Ásia, hoje, né, na parte ali da região do mar no Oceano Índico, Mar do Sul da China, e agora, mais recente, a costa dos Estados Unidos, né, a costa atlântica, que está fazendo bastante projeto nesse sentido, já está bastante avançado, né, já vão iniciar as primeiras instalações agora. Então, na questão técnica, nós vemos que, no mundo como um todo, existe um padrão de levantamentos para cada etapa de implantação de um projeto como esse. Esse padrão é bem descrito nas especificações dos exploradores, né, do recurso. Então, todo mundo fala, o mercado conhece muito o padrão Ørsted, né, que a gente fala, que é o mais rigoroso hoje para esse tipo de... Porque eles também já estão há muito tempo executando vários parques, principalmente no Mar do Norte, né, e hoje na costa americana. Então, esse padrão existe, mas quando a gente joga esse padrão para a costa brasileira, a gente entra na complicação que o professor colocou muito bem. Nós temos um ambiente diferente, nós temos demandas diferentes de mapeamento, e nós temos uma infraestrutura também de embarcações e navegação completamente diferente do que a gente tem lá fora, de disponibilidade, principalmente disponibilidade de embarcação, né? Hoje, a gente, como colocado muito bem aqui pelo Almirante, a gente tem em que etapa nós estamos, né? Nós estamos na etapa em que as empresas estão pedindo o acesso à área para executar os levantamentos para uma etapa de licenciamento ambiental. Essa seria a primeira etapa do projeto, e o Brasil leva muito a sério o licenciamento ambiental, então é muito importante essa etapa, né? Ela é a porta de entrada para qualquer outra coisa. Então, se nós não temos uma área licenciada ambientalmente, nós não temos investidores, nós não temos mais nada. A segunda etapa que nós vemos lá fora, e lá fora varia um pouco, tá? Essa etapa de licenciamento depende muito de em qual país que isso está sendo implantado. A segunda etapa, que é efetivamente a etapa do maior esforço de levantamento, é a etapa da engenharia, a etapa do projeto executivo para a implantação das turbinas, tanto cravadas, né, nas áreas mais rasas, quanto as flutuantes. Então, a gente tem todo o mapeamento para a determinação do posicionamento de âncora, tipo de âncora, esse tipo de coisa, para as turbinas flutuantes, né? Só para dar um parecer geral de quais são os levantamentos que são executados e o nível de rigor que são executados para essa etapa de engenharia, que é o que a gente tem mais conhecimento, por a gente ter trabalhado em alguns levantamentos lá fora, né, ter participado de alguns projetos e ter tido essa interação com a engenharia, efetivamente, né? Hoje a gente trabalha com mapeamento de superfície, que seria a hidrografia em si, os levantamentos multifeixe, e a sonografia, sonar de varredura lateral, né? Os rigores para levantamento hidrográfico, e aqui eu separo a hidrografia entre a hidrografia propriamente dita e a geofísica, né? Os rigores do levantamento hidrográfico que a gente tem multifeixe para as eólicas offshore, hoje lá fora, são extremamente rígidas, né? A gente já começa a ver algumas especificações com 4 a 5 pontos por metro quadrado de resolução, né? E com todos para você obter essa resolução, com todos os controles possíveis e imagináveis de transdutor,
de cabeça de transdutor. Isso chegou até a ser criticado um pouco no passado, que poderia ser uma reserva de mercado, mas hoje os grandes fornecedores de transdutores, de equipamentos já estão nivelados, então todo mundo já fornece essas tecnologias de pitch control, de controle de roll. Mas a gente vê que é um esforço enorme para executar esses levantamentos, não é com uma passada de multifeixe que você consegue uma resolução dessa, principalmente numa coluna d'água um pouco mais profunda, né, em torno de 50 metros. E o que eu acredito que seja o maior esforço hoje, que é a parte de sísmica, né? A sísmica que é executada para eólicas offshore, ela não é uma sísmica... Já foi um pouco discutido aqui, né? Mas não é uma sísmica que nós fazemos, por exemplo, um duto, que é uma sísmica, um subótomo, uma sísmica ressonante, né? Em função da necessidade de penetração e garantia dessa penetração, são utilizados métodos impulsivos, normalmente, Sparker, Boomer, esse tipo de equipamento. E a gente não precisa penetrar bastante só, a gente precisa ter muita... A engenharia requer muita resolução. Então, além da penetração, a gente precisa de muita resolução. Então, hoje são utilizados os métodos, principalmente multicanal, né? O HRS, que é Ultra High Resolution Seismic. São pouquíssimos fornecedores de equipamentos e serviços hoje no mundo, tá? Que estão gabaritados para fornecer essas soluções. Contam-se nos dedos de uma mão, talvez, hoje, né? E como isso, a engenharia solicita isso na forma de blocos, esses levantamentos são feitos em 3D. Então, além de você ter uma resolução altíssima ao longo de toda a tua coluna sedimentar, toda, né? Não só no começo, mas você tem que ter a mesma resolução no começo e no final, são ainda métodos que são desenvolvidos enquanto estamos navegando, né? E poucas empresas conseguem processar esse dado. E a quantidade de dados é enorme, porque são blocos 3D com uma resolução absurda de dados que é requisitado pela engenharia, né? Então, colocando isso como etapa de engenharia, depois vem a etapa de operação em si, que seria a etapa de monitoramento, né, aquela CAT-B que a gente fala, monitoramento anual. Eu gostaria de levantar a questão que eu acho principal hoje no país, que é, na etapa que nós estamos, em que o investidor ainda não tem 100% de certeza sobre o arcabouço legal, como o Almirante colocou aqui muito certo. Então, né, o investidor ainda está inseguro. Quais seriam os requisitos para essa primeira etapa de levantamento, que é a etapa principal, que é a etapa hoje principal, que é a etapa de licenciamento ambiental, né? Nós vemos hoje muitas empresas já realizando concorrências, né, para mapeamento dessas áreas, com geofísica, com hidrografia, e nós vemos especificações mais diversas. Nós vemos especificações de multifeixe, categoria B, categoria alfa. Nós vemos especificações com monofeixe. Então, eu acho que o mais importante, a discussão seria interessante nesse sentido, porque, frente a essa insegurança de investimento que o mercado tem, você, principalmente na questão da hidrografia, especificamente, não tanto na questão da geofísica, né? Você fazer um levantamento categoria alfa ou fazer um monofeixe com uma abertura, com um side-scan com uma abertura razoável, com uma resolução boa, para a identificação das feições principais para a parte ambiental, concreções coralíneas, bancos carbonáticos, esse tipo de feição importante para a questão do licenciamento ambiental, o esforço amostral é muito diferente. Nós estamos falando aí de áreas de 50, 100 km², em que você teria, para cumprir o requisito de uma categoria A e para você comparar isso com uma abertura de um sonar de varredura de 400 kHz, seu esforço amostral é muito diferente. A gente está falando de menos da metade do tempo e de esforço de processamento de dado entre uma categoria alfa para um monofeixe, ou mesmo para uma categoria Bravo, né? Então, acho que essa discussão hoje a gente está vendo bastante nos fornecedores, tanto nos clientes como nos fornecedores de levantamentos que a gente tem no Brasil, o quão importante é a gente ter esse dado em alta resolução no momento de licenciamento. Uma boa, como que diz?
justificativa é: a gente aproveita essa mobilização para fazer já o levantamento para engenharia. É uma ótima justificativa, né? A gente sabe que mobilização é um item importantíssimo aí principalmente quando a gente lida com um regime offshore de levantamento, né? Agora, se a gente está aproveitando essa mobilização para fazer isso agora, para fazer uma CAT-alfa agora, para usar para engenharia depois, por que a gente não está fazendo a sísmica de alta resolução? Por que as especificações ainda não trouxeram a sísmica de alta resolução? Que hoje é tão importante quanto, ou até mais do que o próprio levantamento hidrográfico, né? Então, eu acredito que é uma discussão que eu quero colocar, e ouvir também a opinião dos outros membros, colegas aqui. Não só a regulação em termos de espaço marinho, né, de uso do espaço marinho, mas uma regulação técnica também, para saber quais são os requisitos que o órgão ambiental precisa, quais vão ser os requisitos da engenharia, que a gente vai ter que descobrir ao longo do tempo, né, porque o nosso ambiente é um ambiente único do Brasil, né, como bem colocado pelo professor. A gente não tem nenhuma necessidade de fazer o UXO aqui no Brasil, né? Agora, tá bom, não precisa fazer o UXO, não precisa fazer gradiometria, precisa fazer magnetometria? É também outra dúvida. Então, assim, toda essa regulação em termos técnicos, de quais são os métodos que têm que ser utilizados, junto com o rigor de cada etapa de levantamento, né? São tantas áreas, são tão grandes que a gente tem no país, que eu acho que valeria a pena todos os interessados, né, as concessionárias, os executores, os órgãos públicos, a Marinha do Brasil, principalmente, se envolverem e discutirem esse padrão de levantamento e padrão de etapa de construção e de execução de levantamento. Ok? Obrigado. Obrigado, Tomás. Eu acho que um ponto importante em relação ao que você falou, né, o que pedir, quem pede é o cliente, né, e muitas vezes o cliente não sabe pedir também, né? Eu quero uma batimetria, que tipo de batimetria vai ser executada, né? O cara não sabe, às vezes. Então, isso eu acho que retorna também à questão da formação, né, que também o contratante tem que ser treinado para saber o que pede, para poder fazer a especificação. Antes de abrir para perguntas do público em geral, eu queria falar rapidamente sobre descomissionamento, né? Como exposto aqui pelo Almirante, por todos, a gente está numa fase muito inicial do processo de instalação de eólicas. A gente está atropelando a carroça, pensando em descomissionamento, ou a gente já tem que pensar mesmo, né? Porque a gente sabe que agora vai ter que descomissionar, né? Diferente daquelas plataformas que foram construídas lá na década de 70, onde não se falava em descomissionamento, né? Quer dizer, se falava em descomissionamento, mas não da forma como é feito hoje, era simplesmente um descarte. A gente está atropelando ou está na hora de pensar nisso? Por favor. Bom, pelo menos essa consciência do ciclo de vida completo do sistema, eu acredito que exista. E eu tenho certeza que os órgãos ambientais também vão exigir. Eu posso adiantar para vocês o que nós já temos feito em termos de realmente colocar alguma coisa no mar. Nós estamos com um processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA para uma usina piloto de 2 aerogeradores da classe de 7 a 8 megawatts e 15 megawatts, próximo daquela região que eu lhes mostrei do Porto Ilha. Existe uma região geograficamente muito favorável. Por ter esse porto nas imediações, nós teríamos mais facilidade de apoio, e, como eu disse, já temos 2 anos de medida no local. Esse processo de licenciamento está feito por uma iniciativa do próprio Senai, então é o Senai que está fazendo. Temos tido uma interação muito interessante com o IBAMA, porque o IBAMA é um interessado nisso, como o Tomás falou, né? O que o IBAMA vai exigir, né? Então, foi feito um termo de referência pelo IBAMA, no qual nós nos baseamos, e existe a perspectiva concreta dessa licença. Agora, eu não sei como é que vai ser realmente, se uma licença prévia, uma licença de instalação condicionada, eles vão dar alguma terminologia adequada, mas que nos permitiria, no segundo semestre, ter o licenciamento pronto, e aí sim partiríamos para a questão de
ter um parceiro que realmente resolva bancar o investimento, que aí já foge da nossa capacidade. E, para fazer isso, nós já estudamos diversos tipos de fundação que seriam adequadas para aquela região, para evitar os desafios, né, ou, digamos, para atender esses desafios que o Almirante citou aqui, que são os enfrentados com essas grandes estruturas, que dependem de equipamentos que são poucos e não disponíveis. A informação que nós tivemos semana passada nesse evento que eu lhes disse, de 2 dias, é que, além de serem poucos, eles não vão se deslocar para cá. E nem nós vamos construir também estruturas gigantescas de repente. Então, existe um tipo de estrutura gravitacional que já está sendo aplicada lá na Espanha, e tem havido um intercâmbio interessante do nosso pessoal com eles e com empresas ali do Rio Grande do Norte, para trazer essa tecnologia e experimentá-la. E ela teria a vantagem de facilitar a questão também do decomissionamento. Então, estamos investindo para realmente testar se isso funciona na nossa condição local. Obrigado. Almirante, estamos atropelando ou não estamos? A sua pergunta é muito interessante. Eu acho que as ideias, vamos dizer, o que nós assistimos, eu principalmente, a geração do Almirante Lúcio, do Almirante Paulo César, dos desmontes nas praias de Alang, na Índia, de navios, acabou. Hoje é um desmonte controlado de navio, é uma desconstrução de um navio, de uma plataforma como tal. E, para que isso seja bem planejado, tem que ser pensado desde a construção. Isso afeta, inclusive, a engenharia naval, a arquitetura naval, desde o princípio do projeto, porque aquilo, um dia, quando acabar a sua vida, se não for remodelado, se não for modernizado, será desmontado. E isso tem que ser facilitado, senão o custo aumenta. Então, isso não é atropelar, de forma alguma, na minha visão. Ele tem que ser levado em conta nos projetos, no quadro legal e tudo. O interessado em colocar um campo de eólicas offshore, ele tem que ter as suas alternativas, os seus planos de contingência para a modernização, se for o caso, como estamos falando de projetos de 30, 40 anos, decorrido 25 anos, 20 anos, com o andamento da tecnologia, fazer a modernização ou fazer a desmobilização. E aí vai ter que ser regulado o nível de forma que a área vai ter que ser devolvida. Vai poder deixar algum resto de fundação? Não vai, pelo menos os buracos vão ficar lá, vai ter que ser preenchido, isso tudo a regulação vai ter que determinar e vai implicar custo. Obrigado. Tomás, é hidrografia o contrário para descomissionar? Eu acho pertinente porque pensar, né, no descomissionamento agora, porque a gente vê o que está acontecendo agora na Bacia de Campos, né? Então, quando a gente, na época das construções, ninguém pensava muito nisso, então fica mais difícil para descomissionar depois. Que eu acho que entra no que o Almirante falou. É desde a etapa do projeto naval, da engenharia, de imaginar como isso vai ser desmontado. E, assim, as torres, eu acho que são complexas, mas não tanto quanto a parte de infraestrutura submarina, né? Então, quando a gente pensa nos próprios cabos submarinos, né, a retirada de cabo submarino é algo muito complexo, assim como a retirada de duto também é. Então, eu acho que é muito pertinente considerar o descomissionamento. A gente vê que hoje na Europa, no Mar do Norte, principalmente, eles já estão substituindo as torres, né, para as torres de 20 megawatts. Então, esse mundo já existe, já está acontecendo, né? E é muito pertinente, principalmente pela etapa do conceito do projeto, que, lógico, a hidrografia vai fazer muito parte disso, né? Saber qual tipo de fundo que a gente vai instalar um duto, se vai ser enterrado, se não vai, onde, para pensar no descomissionamento depois, com certeza. Gostaria só de complementar o seguinte: o produto de um desmonte, de um descomissionamento, é sucata. Sucata é barato. Seja sucata de cobre, seja sucata, qualquer delas, é barato. E o processo de desmonte é caro. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado, inclusive no quadro legal.
porque o produto que vai resultar do desmonte é sucata. E tem que ser dado um descarte próprio, né, apropriado. Não, o que eu vejo é uma discussão na questão do descomissionamento, é porque na instalação do parque existe um impacto ambiental, né? Você revolve o fundo, você mexe o fundo. E aí passam 20, 30, 40 anos, o meio ambiente recria novamente um ambiente ali modificado com as estruturas, mas, enfim, entra num equilíbrio novamente. E o descomissionamento é um outro processo onde o meio ambiente é agredido. Quer dizer, você precisa pensar tanto na questão da instalação quanto da questão... E aí o que a gente vê é o exemplo da indústria de óleo e gás, né? Há 40 anos atrás, ninguém pensava nisso. Quer dizer, o meio ambiente virou uma questão relevante de 10, 15 anos para cá, né? E isso teve um impacto considerável digamos assim, no retorno, né, de cada um desses projetos, que, quando o cara pensou em instalar lá, não estava, o custo de descomissionamento não estava envolvido. E hoje ele tem que entrar, né? Mas quais serão as demandas ambientais, quais serão as tecnologias disponíveis daqui a 20, 30 anos que vão ser aplicadas ou não nessa questão do descomissionamento, né? Acho que isso tudo é importante considerar assim. Eu queria agora abrir para perguntas, tá, para o público, se alguém tiver alguma pergunta. Queria agradecer aqui aos participantes. Excelente trabalhar com gente inteligente. Boa tarde. Edson Magno, sou da diretoria da SP Hidro. Eu faço uma pergunta ao Tomás, mas, por favor, eu estendo também ao senhor almirante, ao senhor coronel, que possam complementar. Eu não pude desfazer o meu entendimento quando o senhor comentou sobre categoria A e categoria B de um levantamento hidrográfico, associando a norma da autoridade marítima que trata sobre o assunto. Considerando que a Norman ela tem o viés ou visão da segurança da navegação, ou seja, é uma embarcação em movimento na superfície d'água. E aí os levantamentos eles são realizados com a intenção de identificar feições submersas no fundo marinho que possam interferir ou ser prejudiciais a essa navegação. No caso das plataformas eólicas, é alguma coisa fixa ao fundo, e aí a necessidade, a complementariedade de levantamentos sísmicos para a verificação do subfundo marinho. Hoje nós não temos, né, a análise, como foi muito bem dita aí, e ainda falta regulamentação legal sobre o assunto. Não há digamos assim, uma especificação técnica que englobe todas essas necessidades. Como eu disse, a Norman ela tem o viés da segurança da navegação. Então, não podemos esperar da Norman uma solução para esse problema. Qual seria a perspectiva, a sua opinião, com relação a esse aspecto? Ou seja, não só a parte legal, mas também toda os critérios técnicos que possam permitir uma apreciação pelo setor público, e aí vou renovar aqui a apresentação dos senhores. São vários atores públicos que fazem a apreciação para a concessão de um parque eólico. Não haveria necessidade, talvez, nesse aspecto, de ter especificações técnicas reunidas num glossário, alguma coisa nesse sentido, para que pudesse, ao investidor, ter a garantia, pelo menos técnica, de que a apresentação de um projeto vai ser apreciado de acordo com aquelas especificações reunidas e não só pelo viés da segurança da navegação? Obrigado pela pergunta. É muito pertinente a pergunta, justamente porque eu acho que entra nesse aspecto de condensar o conhecimento dentro de cada etapa da construção, né? Hoje, quando a gente pensa em especificação técnica para construção efetiva e o projeto, não necessariamente de uma usina eólica, mas de qualquer um prédio, por exemplo, né? Nós temos as normas da ABNT que indicam não necessariamente as investigações que têm que ser feitas, mas os critérios de construção e de projeto, né? Como é algo que a gente... E isso já existe para as eólicas onshore, por exemplo, para as eólicas tradicionais, né? Distância de uma vila, de uma cidade, a questão da transmissão também, né?
Então, eu acredito que a única especificação que nós temos hoje para levantamento seria o que vem da Norman, certo? Focado em hidrografia, batimetria, né? Quando a gente começa a lidar com a geofísica, é o dado que o engenheiro da empresa vai receber para ele fazer o projeto que atenda à especificação da norma, a STM, no caso lá fora, ou a BNT, que seria aqui. Então, acredito que seja mais o fim do que o meio. Quem vai decidir o rigor do levantamento, o rigor do dado, a precisão do dado, é o engenheiro que vai fazer o projeto para garantir, para que ele ponha o mínimo possível de gordura no projeto dele para atender a norma, né? Por isso que eu acho que são tão rigorosos lá fora, porque, como é muito dinheiro envolvido nessa operação, essas embarcações que o Almirante colocou são embarcações que, primeiro, que não tem nem disponibilidade, né? Então, para a gente conseguir instalar uma torre hoje de 15 megawatts, a gente precisa esperar 10 anos para aparecer uma embarcação disponível aqui, né? Que consiga fazer isso. Então, como é um mercado e é uma atividade de construção que o investimento é muito alto, o engenheiro que está projetando ele quer o mínimo de incerteza possível para gastar o mínimo possível na fundação ou no distanciamento entre torres, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, não é nem tanto uma especificação ou uma norma de geofísica. Precisa usar tal frequência, precisa penetrar tanto. É o mercado que regula as próprias empresas de engenharia que regulam o rigor técnico e a especificação da geofísica. Alguém gostaria de complementar? Só queria complementar com o seguinte: concordo totalmente com o nosso companheiro colocou, e em nível de autoridade marítima, eu acho que a autoridade marítima, na Norman, vai ter que se adaptar. Qual é o efeito desejado? Vamos separar em duas partes. A primeira parte é a parte da União. A União é a entidade concedente da cessão de área para fazer o campo de eólica. Ela precisa de uma primeira informação. É possível fazer um campo de eólica aqui? Ela não precisa de um detalhamento maior que esse. Ela só precisa saber, então eu vou licitar. O que não pode acontecer é ela licitar uma área que seja inexequível colocar um campo de eólica. Muito bem. Passado isso, entramos no ganhador da concessão, um investidor que vai construir o campo. O problema dele a torre dele não pode falhar. Ela não pode fletir e tudo. Então, ele tem que ter um levantamento que permita, para o tipo de torre que o engenheiro escolheu, para o tipo de torre de aerogerador que ele vai botar, no regime de vento que vai ser suportado, que ele tenha a fundação adequada. E, por óbvio, dentro dessas condicionantes, a Norman, eu acho que a DPC, como representante da autoridade marítima, vai ter que emitir Norman específica para isso daí, bem como no primeiro processo. E, para responder a primeira questão, a questão da União, vão ter que ser emitidas declarações de interferência prévia, em que a Marinha vai ter toda uma responsabilidade, e, além da Marinha, a autoridade marítima, em dizer isso. Então, isso aí vai ter que ser regulamentado dentro da Marinha, tão logo haja um quadro normativo regulamentado pela União. Tá? Professor, posso só complementar a questão? Acho que uma coisa que também o senhor colocou muito bem é a questão da CAT alfa e CAT bravo, né? Dentro do ordenamento, quando a gente pensa em CAT alfa, naturalmente a gente pensa, depois que a obra está pronta, a obra terminou, vamos fazer uma CAT alfa para atualizar a carta náutica, feições, profundidades novas, né? Então, as áreas dos parques eólicos, elas são áreas navegáveis. As embarcações que fazem manutenção, monitoramento, que levam as pessoas, o walk-in, o walk-out, né, que eles falam, os navios novos aí, com as gangways compensadas, né? O parque eólico, existem canais de navegação ao redor e dentro dele. Então, acho que a categoria alfa ela vem tanto para a questão de indicar onde os limites desse parque eólico, tanto quanto os limites da via navegável, tá, dentro do parque eólico. No primeiro momento, né, qual que seria o sentido de fazer uma CAT alfa agora?
5, 10 anos antes de se implementar um parque eólico. Então, essa é uma discussão importante também. Eu gostaria de também complementar. Antes da gente fazer a norma, né, eu acho que a gente precisa exatamente conhecer a dimensão do problema para a gente poder saber com que ferramenta a gente tem que atacar, né, porque o Almirante falou aqui, tem que botar uma coluna 40 metros dentro do solo. Mas se eu encontro um coral enterrado ali a 10 metros, né, esse é um risco. Né, então, aquela locação ela não vai servir. Então, não adianta só o engenheiro dizer preciso de 40 metros, uma investigação sísmica até 40 metros abaixo do fundo. Não, eu preciso de investigação sísmica até 40 metros do fundo e que, se achar alguma coisa desse tamanho aqui, com essas características, eu preciso localizar. Então, tudo isso complementa para depois a gente poder pensar numa norma, numa regra geral, que possa normatizar isso e facilitar a vida para todo mundo. Né? Mais alguma pergunta? Leandro, por favor. Sim. Como aqui o espectro foi bem amplo, né? Se falou de campo de vento até descomissionamento, ou seja, todo ciclo. Né? O que se começa, na realidade, é o que o Rio Grande do Norte está fazendo. Primeiro tem que medir o vento. Tem potencial eólico? Beleza. Então, vamos partir para as próximas etapas. Né? E, olhando para o cenário atual, com essa questão até que não tem uma segurança jurídica, o país ainda para isso, e levando em consideração toda a curva de aprendizado que a gente tem em outros países, para esse cenário, a gente aqui, né, apesar dessa discussão realmente estar antecipando etapas, né, dizendo assim, né, está vendo qual é CA, CB, é uma coisa, assim, na minha opinião, agora, ela é irrelevante, na minha opinião. Tá? Mas o que eu penso é o seguinte, até as características oceanográficas da região, né, corrente, vento, enfim, vento e onda, porque você não vai colocar um parque no lugar que você pode ter uma onda centenária ou um vento centenário que pode, de repente, derrubar uma estrutura, coisa do tipo. A pergunta que eu faço é a seguinte, esse momento, até para o Almirante, se o senhor fosse um investidor, tivesse dinheiro para investir no Brasil, num parque eólico, né, um parque eólico, vamos dizer, com 50 aerogeradores vamos botar 15, tá, giga, porque já está bonzinho. O senhor teria coragem de botar esse dinheiro aqui do Brasil para fazer um investimento desse? Ou o senhor acha que o senhor esperaria ainda mais uns 20 anos para começar a pensar numa situação dessa? Essa foi boa. Não colocaria um tostão. Se você quer a resposta exata é essa. Por quê? Potencial existe, completo. Uma plataforma continental excelente, um regime de ventos de primeira linha, perene, com um potencial talvez melhor do mundo. Isso é inegável. Mas eu sou um investidor. E se eu vou fazer um campo, vamos fazer um campo eólico como nas mesmas dimensões que estão sendo feitas na costa leste dos Estados Unidos, no estado de Nova York. Então, eu vou dar alguns dados aqui para a gente poder dimensionar um fator muito interessante. Eu vou entrar como investidor para fazer o meu campo de eólica. Eu preciso de um takeover. Meu takeover vai ser a matriz energética, eu vou vender energia. Tá? Hoje tem 2 campos que estão em adiantado estágio de construção na costa leste dos Estados Unidos, no estado de Nova York. Tá? Um vai produzir 800 megawatts, o outro cerca de 700 megawatts. É coisa de 1,5 giga, os 2 campos. Tá? A estimativa é que a existência desses 2 campos vai impactar em $2,5 na média da conta de energia de cada consumidor do estado de Nova York. Isso é importante. Quanto é que custa 1 quilowatt hoje para quem quiser vender? Na faixa, vamos arredondar o preço, que varia de acordo com o leilão de energia, na faixa de R$1 o quilowatt. 90 centavos, 80, varia por aí e tudo. Muito bem, então qual é o meu payback para um CAPEX inicial, que a unidade é $1 bilhão? Tá? Vamos falando em $8 bilhões, $9 bilhões. Eu tenho que começar a pensar em 30, 40 anos. Para eu pensar em 30, 40 anos, eu preciso de uma segurança jurídica, uma certeza que uma penada de caneta não vai me deixar sem payback. Então, se eu sou um investidor hoje, eu invisto $0 aqui no Brasil.
Mais alguma pergunta? Na verdade, eu só gostaria de fazer só uma contribuição. Eu acho que, efetivamente, tudo tem a ver com o nosso início do nosso seminário aqui, do nosso simpósio. Temos que passar pelo planejamento, né? Espacial marinho. Exatamente, espacial marinho, e que tem que vir em paralelo, entendeu? Com um projeto de eólica marinha. Porque, fundamentalmente, as coisas vão acontecer na costa, como você bem colocou, Berg. Isso é fundamental. Pô. A gente vai trabalhar em cima da plataforma continental geológica, né, vamos dizer assim, onde tudo acontece. Quando a gente fala do Nordeste, sobretudo, né, naquela área magnífica lá, entendeu? Os espaços, poxa, que envolve ali na área pesqueira é fundamental. Então, quer dizer, tem que caminhar junto, e eu acho que nada irá para frente se efetivamente não houver um regramento jurídico importantíssimo nesses dois segmentos aí, que são importantíssimos. Obrigado. Posso complementar só aqui? Permite, professor? Complementando, isso aí é para uma situação que nós temos hoje. Você perguntou, hoje, agora, fotografia nesse momento. Eu não tenho regramento. Se daqui a um ano tiver uma lei regulamentada, estipulada, aí, sim, tudo começa a ser viabilizado de forma do investidor, do como é que vai ser feito. Tá? Mais uma pergunta? Eu queria aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem aqui, aproveitar um gancho que o almirante Paulo César falou e também com o que o coronel Carlos. A gente está falando, todo mundo aqui falou água rasa, água rasa, água rasa, mas existe esse caminho que o senhor já mencionou de água profunda. Existe potencial eólico no Brasil em água profunda também? Ou isso é restrito? A gente sabe que a gente tem regiões de plataforma continental, por exemplo, como o sul da Bahia, que são plataformas muito estreitas, né? Tem 5 quilômetros, se eu não me engano, a plataforma ali em frente a Salvador. E a gente tem plataforma continental no sul do Brasil que tem centenas de quilômetros, né? Então, instalar um gerador em 100 metros de profundidade é água profunda, né? Você não vai usar uma estaca. Então, tem que ser uma coisa flutuante. E aí, com o gancho novamente aqui do almirante e também com o que o Tomás falou, tem potencial eólico lá fora? Nós estamos caminhando para ter mais informações. Já estamos realizando, com financiamento do MCTI, o mapeamento eólico offshore de toda a margem equatorial brasileira, pegando desde Fernando de Noronha até o Amapá. Isso foi um esforço interessante, né? Requeriu a instalação de alguns equipamentos ao longo da costa, e nós temos a expectativa de que depois isso também possa ser feito no nosso litoral até o Rio Grande do Sul. Eu não tenho essa resposta, né? Eu diria que a gente está naquela situação do mineiro, né? Comendo mingau pelas beiradas. Na parte, digamos, mais rasa, não temos dúvida desse potencial, mas mais profundas eu não sei. Agora, apenas voltando um pouquinho à discussão que foi feita antes entre o Carlos e o almirante, uma perspectiva também que a gente tem que levar em conta é o seguinte: janelas de oportunidade, né? Porque, teoricamente, não precisamos ir para o offshore para suprir as nossas demandas internas. Existe, claro, o pessoal que está já fazendo projeções por conta de IA, de data centers, que vai crescer exponencialmente a demanda de energia, mas, digamos assim, as projeções mais conservadoras não apontam que a gente vai precisar necessariamente ir para o offshore. Então, aproveitar o offshore talvez seja o grande interesse de suprir demandas energéticas de energia limpa, ou de produtos limpos, digamos, para os principais consumidores, aí, principalmente na Europa. Agora, algo que a gente ouviu muito também nesses dois encontros que eu mencionei inicialmente, é que a grande meta, principalmente dos europeus, é 2030. Todas as regulações, né,
está sendo feito para 2030, ou seja, se a gente quer realmente entrar como um fornecedor de produtos limpos, a gente teria que já ter alguma coisa instalada e produzindo, por exemplo, hidrogênio verde por volta de 2030. Então, estamos apenas 6 anos disso, que é um tempo muito curto para quem não tem nem o marco regulatório já instalado. Acho muito oportuno o que o coronel acabou de dizer, porque nós temos que ter em mente que dos 97 projetos que deram entrada no IBAMA que eu citei, a grande maioria não é para se conectar à matriz energética brasileira. A grande maioria é para produzir hidrogênio verde no próprio mar, através da conversão de uma FPSO, transformar ela numa fonte de eletrólise para hidrogênio verde que, em diversas ocasiões, vai captar nitrogênio do ar e fazer amônia. Isso aí é importante, os senhores têm em mente que a transição energética do transporte marítimo está apontando para 2 combustíveis principais. A Europa, os grandes conteneiros europeus, MSC, CMA, CGM, estão indo para o metanol, mas os armadores americanos, os portos americanos, estão indo para a amônia. Ambos derivados do hidrogênio verde. Isso é outra coisa, porque no momento em que a instalação da eólica offshore, o take-over, não é mais a matriz energética, é um comprador de hidrogênio, o payback diminui. O valor é mais alto e começa a viabilizar uma série de projetos. Então, isso também tem que ficar colocado em mente. Agora, entra aí uma outra questão. Vale a pena correr para as eólicas offshore simplesmente para exportar hidrogênio verde, em forma, seja de amônia ou de metanol, que nós também vamos precisar. Os nossos portos vão ter que reabastecer navios mercantes. Eles vão precisar de amônia e vão precisar de metanol. E de outro combustível que possa ser colocado. Então, esse é um momento difícil e um momento estratégico. A questão da eólica flutuante, semi-submersível, ancorada em alguns pontos em água profunda. Os estudos do Mar do Norte apontam que ela é mais eficiente que a de água rasa. Mas é mais cara também. Se fundear, se amarrar uma eólica semi-submersível em água profunda, é mais cara que a eólica cravada à torre em água rasa, que é mais cara que a onshore. Então, tudo isso tem que ser colocado em cima da mesa. Por quê? Porque nós ainda temos espaço para onshore, embora a eficiência da onshore, dada a orografia, a variação dos ventos, limite o seu funcionamento em alguns aspectos e gere uma intermitência maior do que as offshore. Só isso que eu queria complementar. Temos um tempinho aí para mais uma pergunta. Se alguém tiver, por favor. Boa tarde, sou Alan Esperotto do Xeniren. Muito me veio à mente agora, pensando nos termos de FPSO e trabalho com petróleo, que quando chega ao fim da vida útil do FPSO ali naquele campo, remove-se e descomissiona a FPSO. Mas pensando em termos de energia renovável, nesse caso no vento, eu espero que o vento naquela região ainda continue. Então, pensando nesse cenário um pouco diferente, não seria possível reaproveitar a fundação das torres de energia eólica? No caso, quando chegar ao fim da vida útil da torre, eu removeria a torre e instalaria uma nova. Então, o descomissionamento seria parcial. E também, pensando em outros termos, se conseguirmos levar essas áreas de produção de energia um pouco mais para o fundo, nós teríamos mais espaço para trabalhar nas outras atividades aqui perto da costa, todas as outras atividades já citadas. Então, o que seria o pensamento dos senhores a respeito disso?
De certa forma, eu concordo com você. O vento está lá. Agora, a legislação, o projeto de lei 576, ele está tratando o descomissionamento como descomissionamento. Não vai ter mais nada lá. Nós vamos encerrar a operação aqui. Você aproveitar uma fundação para colocar uma torre mais moderna está dentro de modernização. O campo não será descomissionado, será modernizado para prosseguir por uma outorga, talvez um pedido de prorrogação de outorga mais 20, 30 anos. Isso está previsto no projeto de lei que existe tramitando no Congresso hoje. Quanto à segunda questão que você colocou, que era a questão de aprofundar, isso vai depender, nós estamos todos na dependência também do Almirante Jacques, do Plano Espacial Marinho e da gestão da área marítima, de como é que vai ser. Porque, se eu volto a dizer, se você olhar o litoral do Rio Grande do Norte, do Ceará, todos aqueles projetos estão em cima das áreas de pesca tradicionais, artesanal, profissionais do atum, de áreas de óleo e gás já existentes, na região de Galinhos, na região de Paracuru, em cima de cabos submarinos. Eu lembro aos senhores que Fortaleza é o principal hub de recebimento de cabos submarinos da América Latina. Então, há todo um conjunto de atividades já existentes e que não podem ser impactadas. E a Marinha vai ter que definir, através das DIP, as lanes de acesso aos portos de Pecém, Mucuripe, de diversos pequenos balneários, de diversas posições onde existem vilas de pescadores, para permitir esse acesso. Porque, no momento, se entende que a navegação dentro dos campos de eólicas só será permitida para as embarcações de manutenção do próprio campo. Só complementando, eu acho que aí isso já entra também a questão da navegação, própria navegação em si, né, de cabotagem, longo curso. Né? A gente viu aquele slide do mapa de calor com os parques projetados para frente do Porto de Açu, e a gente vê que seria impossível sair ou entrar do Porto de Açu se todas aquelas torres fossem colocadas. Né? Então, acho que a navegação também, a própria navegação, como o Almirante colocou, é muito importante, porque você restringe. Né? Inclusive, a antiga Normã 11 já citava esse aspecto das eólicas offshore. Né? Não sei se na modernização, não cheguei a checar se ele mudou, mas essa questão da sinalização e do tráfego de embarcação. Só uma palavrinha, agora falando como engenheiro. Eu acredito que, pela magnitude dos investimentos e pela dificuldade de payback, como o Almirante bem destacou, não dá para pensar só em parque que vai durar 20 anos ou 30 anos. Né? Eles teriam que ser construídos prevendo realmente algum tipo de modernização ao longo do tempo. Se, por um lado, a gente vai aproveitar muito da experiência de óleo e gás, por outro lado, a gente está falando de um recurso que nós esperamos seja inesgotável. Essa era uma pergunta, uma dúvida que me veio à cabeça aqui agora, quando o Almirante falou. A gente vai ter vento sempre, então uma eólica offshore nunca vai ser descomissionada, sempre vai ser modernizada, é isso? Por que eu descomissionaria uma fazenda eólica offshore? Se você tivesse um avanço tecnológico que até a fundação daquela torre se tornasse ineficiente, tivesse que substituir a fundação. Então, aquela instalação teria que ser toda descomissionada para um reposicionamento. Por algum motivo, lembrando a pergunta do nosso companheiro ali, eu vou ter que me afastar da costa. Eu vou ter que passar para a tecnologia semi-submersível e tudo. Aí haveria o descomissionamento. Bom, gente, nosso tempo encerrou. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. Discussões extremamente úteis, extremamente inteligentes. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado a todos.